Eu estou falando aqui para vocês sobre Jesus, mas estou falando aqui para vocês sobre o discípulo Pedro, não é? Porque aqui na época era Jesus e Pedro, Pedro e Jesus. Mas não foi que Jesus se direcionou a Pedro. Jesus se direcionou aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Como assim, pastora? Jesus tem se direcionado a todos nós. Jesus tem falado com todos nós. Mas quem foi que tomou atitude? Quem foi que falou? Quem foi que saiu de onde estava e foi para onde se encontrava Jesus? Pedro. Quem foi que cresceu mais do que os outros discípulos em tudo que Deus fez, que até a sombra dele curava? Pedro. Por quê? Porque Pedro era um homem que não temia. Ele passava tudo o que ele sentia. Ele não estava muito preocupado no que iam falar dele, no que iam dizer sobre ele, mas ele estava ali porque ele queria aprender o máximo do seu mestre. Ele estava ali maravilhado. Ele confiava piamente em Jesus. E por ele saber que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, é que ele vinha e fazia as perguntas, questionava, falava. E Jesus, com muita boa vontade, ele ia, ensinava, ele ia e fazia o seu filho praticar. E era grande o que Deus estava ali a operar através da vida de Pedro, não desfazendo dos outros discípulos, mas o que o Espírito Santo quer deixar bem claro hoje aqui no coração de cada um de nós é que nós precisamos ser ousados, é que nós precisamos sair do comodismo, sair de onde nos encontramos para partirmos, olha, para outro lugar. Sempre tem que haver um ponto de partida, mas um ponto final quando ele vier, que venha o ponto final para começo de uma outra história, de uma nova história. Mas nunca que o ponto final seja um ponto final que acabou e pronto. Não. Jesus, quem tem a ele, nunca pode pensar dessa maneira. Sempre tem que pensar o que o Senhor nos ensina na palavra. Dias melhores virão. Acredite. Deus está providenciando algo lindo para você. Eu sei que você está me assistindo agora. E eu sei que você está sendo grandemente tocado e tocada por esta palavra que está sendo aqui pregada, não por mim, pastora Magdaio Torres, mas o Espírito Santo que está aqui falando através da minha boca. Porque eu falo para você do que me ensina a palavra, mas também do que eu vivencio em minha vida sobre a palavra, da palavra, pelo que a palavra me instrui e me faz vencer, sentir e crescer em tudo aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. Eu não poderia jamais prosseguir a minha caminhada sabendo que você está precisando conhecer e saber que há um Deus que operou na vida dos seus discípulos e que operou na vida de Pedro e que está operando em minha vida, e eu jamais poderia te deixar para trás, porque Jesus, ele não deixou nenhum de nós para trás. Por isso que ele me enviou aqui, para dizer a você das maravilhas dele, e que para tudo há um jeito, só não tem jeito para a morte. Enquanto houver vida, há esperança. Ah, pastor, a minha situação é difícil demais. Ninguém pôde dar jeito. Mas o Deus desta palavra, ele pode dar jeito sim. Não somente um jeito, mas ele vai mudar a tua vida para melhor. Mas você tem que sair de onde está para ir onde Jesus se encontra. Vai buscar a presença de Jesus. Vai na casa de Jesus. Vai falar para Jesus o que está te afligindo. Fala para Jesus o que está pegando aí. Fala para Jesus dos seus medos, dos seus temores e dos seus tremores. Abra o teu coração, rasga o teu coração, que seja ele um coração de carne, como nos ensina a palavra, e deixa Deus
movimentar algo novo dentro de você, não temas. Por quê? Porque você precisa confiar. Ele vai te ensinar, ele vai te levar ao caminho que você não imagina. Que coisa linda ele vai fazer, ele vai operar através de você. Olha só aqui. Então, não é? Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus para Pedro. Por que você duvidou? Por que você duvidou? O interessante é que Pedro ali, ele se encontrava com seus discípulos, com seus amigos, seus irmãos, os outros discípulos. E em momento algum ele se direcionou aos discípulos para pedir ajuda. Mas, em todo tempo, a conversa de Pedro era direcionada para Jesus. A ação de Pedro era para Jesus, não é? O sentimento de Pedro era para Jesus. A emoção do que ele estava sentindo, de impactante naquele momento, era para Jesus. Quando foi que Pedro começou a afundar? Quando ele estava caminhando sobre as águas. Quando, diz a palavra, ele parou e olhou para o vento forte e as águas, não é? As ondas que estavam ali, não é? Muito forte, batendo. Eu vou dizer a você, por mais intimidade que se tenha com Deus, por mais que você se doe a Ele, se você parar para olhar a situação, você perde o foco do que Deus está fazendo em sua vida. Você perde, portanto, a força de quem é Deus dentro de você. Na palavra de hoje, Ele está nos mostrando que haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Por mais difícil que seja, o teu barco está afundando, as águas já estão inundando, a ponto de você olhar assim e dizer, vai naufragar. Deus está vendo todas as coisas. E Ele tem visto a tua aflição. E Ele sabe até aonde você pode suportar. Ele conhece os seus medos. Ele sabe das suas aflições, dos seus temores, dos seus tremores. Ai, quanta tribulação! Ai, quanta provação! Ai, pastora, que deserto! Como está doendo! Eu não estou suportando mais. O Senhor diz na palavra dele que Ele não dará prova além daquilo que nós possamos suportar. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar o seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se. Você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.